para nós vivermos um poderoso reavivamento pessoal, nós precisamos intensificar o poder. Com isso eu afirmo, precisamos de intensidade. O que é intensidade? Para você vencer, veja nas Olimpíadas, para você vencer qualquer competição, você precisa ser o quê? Competitivo. Um jogador de futebol, não importa se ele é habilidoso, não importa se ele é nada, se ele não for intenso e competitivo, ele não serve para o clube. E aí eu perguntava, está aqui o nosso amigo, o Sérgio, que lida com isso, eu perguntava, por que esse jogador craque não vai para frente? Aí ele me explicou, é porque não treina bem. O treinador olha para ele no treino e ele não treina, é preguiçoso, não é intenso. Aí o outro lá é pior que ele, mas vai dar vida. No reino espiritual, meu irmão, é um reino competitivo. Nós precisamos de intensidade. Significa que se eu terminei um jejum agora, eu tenho que começar uma outra campanha de oração. Se eu terminei de oração, começo outra coisa. Vou fazer aqui 2 meses de oração de madrugada. E aí não paro, faço outra coisa. Agora eu vou também ler a Bíblia durante todo o tempo. O nome disso é intensidade. O caminho para o poder é intensidade. Irmão, eu tenho um problema diferente dos TDAH. Eu já tenho uma outra coisa que os psiquiatras, psicólogos chamam de hiperfoco. Você fala, mas isso é bom, até certo nível. Por exemplo, se eu entrar no ano para escrever um livro, nesse ano eu não vou assistir nenhuma série, ficando sem assistir uma série, não vou pegar em videogame, não vou brincar. Até aí você fala, joia, mas eu também não consigo sair para viajar, não consigo também brincar com os filhos, não consigo. Eu fico ali tão vidrado que eu tenho que terminar aquilo. Isso é chamado de hiperfoco. E é do hiperfoco que vem o perfeccionismo e o toque. Esse toque ainda eu não tenho, não estou ainda vestindo de azul não. Mas o perfeccionismo eu já estou nessa fase. Então, o que acontece? Para você viver uma vida cheia do poder do Espírito, os que fazem a diferença no reino espiritual são os que conquistam ele por força e violência. Você vai lembrar que Jesus usou esse termo desde o tempo dos profetas. O reino de Deus, disse Jesus, é conquistado por força, esforço e violência. Se o reino de Deus é conquistado por força e violência, qual é o nosso esforço nessa batalha? Para isso, a Bíblia tem mecanismos para você vencer. E, infelizmente, para alguns preguiçosos espiritualmente, os mecanismos para vencer no reino espiritual são todos que a nossa carne não gosta. Nós precisamos de intensidade. Não podemos ser aquele, não, agora eu estou indo direto na igreja, agora eu não estou indo tanto. Não, agora eu estou indo direto, não, agora eu não estou indo tanto. Esse ano, pastor, 2024 eu peguei pesado com a vida espiritual, mas esse ano eu vou dar uma relaxada. Relaxa para você ver. O diabo relaxa não. Relaxa, faz isso. Você precisa entender, e nós vamos caminhar aqui, a partir de Mateus capítulo 6, porque esse capítulo, Mateus capítulo 6, é um dos mais poderosos da Bíblia. Aqui Jesus nos dá 3 instruções para intensificar o poder. As 3 práticas são as mais simples e poderosas possível para um reavivamento espiritual e pessoal. A maneira mais poderosa para intensificar poder, unção e entrar no nível com Deus sobrenatural, ou seja, aumentar a unção, poder, o relacionamento com Deus, é através de disciplinas espirituais. Você sabe quais são? O melhor lugar para estudar disciplinas espirituais está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte contém
118 versículos e 53 doutrinas. No capítulo 7, diz o evangelista Mateus: concluindo Jesus seus ensinamentos, toda a multidão se admirou de suas doutrinas. Então olha que interessante, o Velho Testamento tem 10 mandamentos, o Novo Testamento tem 53. E a nossa lei vem do Sermão do Monte. Irmão, se eu pudesse fazer uma escolha, o que você quer viver? 10 mandamentos ou Sermão do Monte? 1000 vezes 10 mandamentos. O Sermão do Monte é 1000 vezes mais duro que os 10 mandamentos. Você quer ver? Nos 10 mandamentos diz: não adulterará. No Sermão do Monte, Jesus disse: quem desejar uma mulher já adulterou. No Velho Testamento, adultério era fazer sexo. No Novo Testamento, adultério é dizer: ei, lá em casa. Adultério com Jesus é pensar. Adultério com Moisés é fazer. Você quer ver? Lá no Velho Testamento diz: quem matar uma pessoa será morto, é culpado. Já no Novo Testamento, Jesus diz: quem odiar o irmão já matou. É mais duro, não é? 1000 vezes a lei de Moisés nesse ponto. É aqui que você precisa entender que toda a nossa doutrina basilar vem do Sermão do Monte. Se nós tirarmos o Sermão do Monte da nossa vida, não sobra nada. Por isso que são 3 capítulos, 118 versículos, 53 doutrinas. E aí? 55% das 53 doutrinas fala diretamente sobre jejum e oração. 20% fala indiretamente sobre jejum e oração. Vou repetir. 55% é diretamente, 20% é indiretamente e todo o resto são assuntos aleatórios. Que vai falar sobre cuidar de filho, e aí entra a questão do divórcio e etc. Então nós concluímos que 75% do Sermão do Monte foi ensinamentos prioritários sobre oração, jejum. Projeta para mim Mateus 6, no versículo 1. Vamos ver. Guardai-vos fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvisto por ele. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Agora olha o verso 2. Quando, pois, deres esmola. Como é que está o português ali, gente? Quando, não é se. Quando, não é se deres esmola. No verso 6, são 3 situações que eu quero abordar com você. Práticas poderosas. Quando orares. Não está ali se, está ali quando. No verso 16. Quando jejuardes. Não está dizendo se por acaso um dia você jejuar. Deixa-me te explicar. Nas 3 vezes você encontra a palavra quando der esmola, quando jejuar e quando orar. Olha que interessante. A Bíblia sequer tem uma linguagem para quem não ora e não jejuma. A linguagem da Bíblia é: eu já sei que você ora e jejua, então quando você fizer, faça assim. É grave. Aí nos textos, Jesus está conversando com gente que já tem o hábito de oração, jejum e boas obras aos necessitados. E aí você veja aqui, 75% de todo o ensinamento de Jesus, as 53 doutrinas, 75% estão enraizados em 3 coisas apenas: oração, jejum e caridade. Vou repetir: oração, jejum e caridade. Oração, jejum e caridade.
Observa você que no verso 2 nós temos a palavra quando. No verso 6 nós temos a palavra quando. E no verso 16 nós temos a palavra quando. Se você quer ter uma vida intensa com o Espírito Santo, está aqui o segredo. Ou seja, se você não entender isso, você não vai entender o que é esses princípios disciplinares. Então vamos lá. Por quê? É simples. As 3 coisas aqui mencionadas por Jesus servem para nos aproximar de Deus. Como? Vamos lá. Jejum. Jejum trata a carne. Jejum trata ego, jejum trata orgulho, jejum trata murmuração, jejum trata inveja, jejum trata ódio, jejum trata ira, jejum trata tudo que é a natureza do seu pai Adão. Oração trata a alma. Todos os textos bíblicos de oração estão inseridos para tratar as coisas da sua alma, como feridas. A oração é a verdadeira cura interior. Estando com Deus por alguns minutos é a sua grande terapia. Você precisa entender uma coisa. Em tempo de guerra, é o lugar secreto da oração, que é o bunker. Eu vou repetir. Em tempo de guerra, soldado não dorme. Em tempo de guerra, soldado entrincheira-se. E na batalha espiritual, a oração e o jejum é a trincheira. Em tempo de guerra, o bunker é o lugar secreto. É o seu lugar de refúgio e de proteção, onde o diabo não te vê. Então, jejum trata a carne, oração trata a alma, boas obras trata o orgulho. Deixa eu te explicar uma coisa. Preguei numa igreja riquíssima e muito poderosa um tempo desse atrás, linda, milhares de pessoas, e o pastor da igreja é muito humilde. Ele olhou para mim, já um pastor que tem bem mais idade que eu, falou: pastor, se você pudesse nos aconselhar alguma coisa para a gente melhorar, só poderia dizer. Eu olhei o tamanho da igreja do homem, o tamanho do homem, falei: pastor, eu sou um menino perto do senhor, e não é só de idade, é de experiência também. O que tenho eu para te ensinar? Queria eu aprender. Ele falou: não, senhor. Ele falou: não, senhor. Eu quero que o senhor nos ensine e fale alguma coisa que a gente possa mudar. Aí eu fiquei pensando, então deixa amanhã, eu vou pensar e te falo. Eu fiquei imaginando a igreja perfeita, o louvor é maravilhoso, o pastor administra bem a igreja, o pastor é sério, a família dele, os filhos, tudo sério na igreja, o cara sempre perfeito. O que eu vou elogiar? Aí eu me lembrei que ele me mostrou a estrutura da igreja e uma sala muito grande, muito organizada, cheio de alimentos. Eu fiquei maravilhado. Ele falou: nós sustentamos mais de 150 famílias com 2 cestas básicas por mês. Eu falei: gente, isso que é uma igreja. Aí eu falei: é aqui que eu vou atacar. Mas vou atacar como? Se eles já sustentam. Eu falei: pastor, quem entrega essas cestas? Ah, nós temos a equipe da ação social. Falei: sua igreja é uma igreja que as pessoas abastadas gostam de vir. Eu vi que tem muita gente rica na igreja. Tem. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: envolva esses juízes, esses desembargadores, esses advogados, esse povo importante, envolva eles nessa entrega de alimento. Falei: por quê? Falei: porque às vezes nós nos damos por satisfeitos em ajudando ele. Toma aqui, ó, compra a cesta. Estou trazendo a cesta, mas ajuda vocês. Por quê, pastor? Porque o que trata orgulho na Bíblia é ajudar o próximo. Lida com uma pessoa que faz caridade e lida com uma pessoa que não faz, vê como é diferente. Nossa comunidade em Campo Largo, quando começou, foi engraçado, porque eu misturei rico com pobre. Eu estou falando sério. Então a gente foi atrás, lá tem perto de Campo Largo, lá um quilombo.
E a gente foi atrás desses índios, e os índios iam para o culto. Os filhos deles arriavam as cartas e faziam dentro da igreja. Aí eu falei para o irmão que era responsável, falei, eu amo esses índios aqui, não tem problema, mas ensina eles a ir no banheiro. E aí, irmão, teve gente que saía, quando chegava os pobres, que a gente também foi para como é que chama lá? Para o lixão e também para lavanderia. Nós construímos casas que caíram e nós começamos dentro das favelas. A gente enchia um ônibus deles, ia nas favelas e saía correndo atrás dos pobres e levava para a igreja. Membro mesmo, a igreja tinha uns 15, mais uns 85 que a gente catava nas favelas. Era. Aí um dia chegou o pastor Josué Gonçalves, foi pregar na inauguração. Ele chegou lá com uma van entupida de livros. E parou na frente da igreja com um monte de livro, porque a igreja era bonita, mas 90% era da favela. Aí eu comentei com o meu irmão, com a minha esposa, falei assim, tadinho, pastor José. Se ele espera vender isso aqui hoje, vai dar certo, não. A igreja lotada de índio e de gente da favela. Do mesmo jeito que ele pôs a van, a hora que ele viu o povo assim, ele catou os livros de novo, pôs dentro da van e desistiu de vender os livros. Mas, irmãos, nós evangelizávamos o tiro de guerra, nós evangelizávamos as favelas. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Foi um período assim que gente, não sei de onde, mandava dinheiro para a igreja. E foi um período muito bacana. A igreja ainda até hoje lá tem muita gente carente. Aqui a gente tenta fazer, às vezes estoca ali, cesta básica. E não tem para quem dar. Isso é bom, não é? Então vamos procurar para quem dá. Ninguém pede, ninguém precisa. Diferente lá de Campo Largo. Agora está saindo? Aí, já são quantas famílias mais ou menos aí, pastor de Lourdes? 15 famílias a igreja está sustentando. Olha aí que bênção, hein? Vamos aplaudir Jesus por isso. Agora eu fiquei feliz. Mas vamos melhorar isso, vamos ter umas 50. Um dia eu pedi ao irmão para fazer uma triagem naqueles que recebiam a cesta básica. Nós chegamos na casa da irmã, tinha Sky, tinha videogame, tinha não sei o que, e recebendo cesta básica. Eu falei, irmão, cesta básica é para pobre, é para quem precisa, para quem necessita, não é para quem ganha o dinheiro da cesta da igreja, e aí economiza ele e gasta com outra coisa. Não, esse não é o propósito. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós nos envolvemos com o necessitado, nossa carne vai ficando amaciada, a gente vai se sentindo igual. Jesus, entendendo isso, ele entendeu que a única maneira de tratar o orgulho dos crentes era fazendo eles se envolver com pobres, para se sentirem iguais. Ninguém é melhor que ninguém aqui, irmão. Seu dinheiro não te faz superior. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Então a Bíblia leva a sério e vai, ajuda o necessitado, faz parte do escopo da Bíblia, do revestimento e da intensidade de poder. Eu te provo. Lembra de Cornélio? Quem lembra de Cornélio? Atos, capítulo 10, fala de Cornélio. Você vai lembrar de Cornélio, o marido da Dinorate, do Petrúquio. Cornélio, olha o que diz o anjo para Cornélio. Cornélio jejuou, orou e deu aos pobres. Você vai entender o princípio do jejum aqui. O anjo disse, Cornélio, eu ouvi suas orações e vi suas esmolas. Por isso eu vim te atender. Aí você vai me dizer que a ajuda ao próximo não intensifica poder? Tem gente, irmão, que não dá nada para ninguém. Não faz nada para ninguém. Não ajuda ninguém. Não vê se alguém está precisando de alguma coisa. Nós temos que entender que quando você cria essa cultura, eu já ensinei aqui na igreja, os irmãos, está aí por Curitiba fora, está cheio de venezuelano por aí, ó. Põe uma cumbuquinha de marmitinha ali, ó. Alguém vai te parar, alguém vai precisar, você dá já no carro.
Estava passando no drive lá no portão com a minha esposa, e a hora que eu virei o carro no sinal, veio um venezuelano assim, ó, eu estou com fome. Aí eu parei na porta do drive, olhei lá do outro lado, vem cá. Ele olhou e falou assim, sim, senhor. Tiene hambre? Le mucha. Falei assim, venha comer. Eu vou pagar o seu almoço. Ele falou, me dá 2 minutos. E ele sumiu. Falei, amor, o cara sumiu. Nós estamos isentos. Livrou a gente, não precisa pagar não. Sumiu. Daqui um pouco eu olho, irmão, tinha uns 15 com ele. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Esta é minha família, meus sobrinhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Senhor. Olhei para minha esposa e falei assim, aquele cartãozinho vagabundo está aí? Aquele, porque hoje vai precisar. Histórias como essa a gente tem de muitas, é muito. De repente Deus trata a gente, treina a gente. Agora você precisa entender o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não fizer boas obras, não aprenderá a humildade nunca. Se você não tiver contato com gente necessitada, sua carne vai pensar que você é melhor do que você é. Você não vai perceber, e a gravidade, precisa entender isso, você não vai perceber o orgulho em seu coração. Irmão, se a gente não toma cuidado, a gente vive numa bolha de aparência. Uma igreja não pode ser um lugar onde um pobre não se sinta bem. A gente começa a melhorar a igreja, eu viro para elas e falo, não, tá bonito, bacana, mas a gente tem que tomar um cuidado. Isso não está bonito demais para o pobre? Ele sentar ali e não se sentir bem. Então, a igreja pode ser bonita, mas nós temos que criar um ambiente para que, irmão, não existe evangelho gourmet. Não existe evangelho para rico e outro para pobre. Eu não posso fazer um mapeamento da cidade de Curitiba e escolher a ala rica. Eu não vim para esse bairro que é considerado um bairro rico de propósito. Eu não escolhi Santa Felicidade. Santa Felicidade me escolheu. A gente não pode, agora, se o Senhor te enviar, beleza. Agora, você escolher, nós temos que tomar cuidado que em muitos lugares as igrejas estão decididamente escolher só áreas ricas. Ah, mas meu chamado é para os ricos. Tá bom. O de Jesus é para os pobres. Aí você tem que escolher se o seu chamado é do seu Jesus ou não é. E nós temos que falar assim, Senhor, eu quero ajudar. Irmão, ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. Não existe isso. Que não tem algo para compartilhar. Você precisa compreender que se você não entrar por esse caminho, você não vai ver o orgulho no seu coração. Você sabe o que é orgulho? Você sabe o que é orgulho? Orgulho é o tanto de Lúcifer dentro do nosso coração. E humildade é o tanto de Jesus dentro de você. Isso aqui é pesado, eu sei que é pesado, mas é verdade. Nós vamos ver como que a oração também trata a alma. Lembra? Jejum trata a carne. Oração trata a alma. Caridade trata ego. Como que a oração trata as questões da alma e como que o jejum trata as questões da carne? Como o tema é a poderosa experiência do jejum, preste atenção. O jejum ele foi feito para lidar com a natureza de Adão que tem dentro de você. Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. O pecado original, na realidade, foi um pecado de quebra de jejum. O Senhor disse, não coma, e ele comeu. Quando o Adão comeu do fruto, não é da fruta, a primeira coisa que ele perdeu foi o domínio.
ele perdeu o seu arbítrio, ele perdeu o seu domínio, ele quebrou o jejum promovido pelo próprio Senhor. Não foi um profeta que deu jejum para Adão, foi o Senhor. Não coma jamais dessa árvore. Jesus, para recuperar aquele domínio que Adão perdeu, Adão perde o domínio comendo. Jesus teve que fazer um jejum para recuperar o domínio que o primeiro Adão perdeu. A Bíblia Sagrada afirma que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E como ele sabia que teria uma batalha, ele jejuou. A Bíblia diz que porque ele jejuou, ele saiu cheio do Espírito Santo. Deixa eu te falar. Jesus saiu cheio do Espírito Santo por dois motivos. Primeiro, ele venceu a tentação. E por que ele venceu a tentação? Porque ele estava debaixo do quê? Jejum. O próprio diabo foi tentá-lo. Então ele estava debaixo de jejum. Irmãos, nós somos tentados todos os dias. Alguns são até atentados. Todo dia o diabo se levanta contra nós, todo dia é uma luta terrível, todo dia uma situação terrível, e nós não jejuamos. A Bíblia diz que há demônios que só saem pelo jejum e pela oração. Notem, Adão caiu comendo, e comendo foi seu fim. Jejum, gente, é o começo da sua vitória. Jesus começou praticando um jejum para vencer o diabo, e porque ele jejuou, ele foi cheio do Espírito Santo, e esse foi o início. Comer foi o início da morte de Adão, deixar de comer foi o início da vitória de Jesus. Jejum é o ofício de silenciamento da carne. Do quê? Aquilo que nós chamamos de carne, a Bíblia chama de seu Adão. O tanto de carne que temos é o tanto que Adão ainda domina nossa natureza. Deixa eu te falar, irmão. O Adão que está em você não vai morrer. A Bíblia nunca diz que a carne morre. Sabe o que a Bíblia fala da carne? Ela fala mortificai. A palavra mortificar é suprimir a carne, é lutar contra ela. Até Jesus voltar, essa carne adâmica que nós temos ainda será nossa inimiga. E nós temos que ir contra ela. Quer uma coisa que a carne mais odeia que ficar sem comer? E é tão interessante que a hora que você entra num jejum, a hora que você decide jejuar, começa a vir cheiro de comida que você gosta. Pensa na obra. É a carnezinha. Falei, eu te pego na curva. Eu sei o que você gosta de comer. Do nada, aleatoriamente, aparece o cheiro da comida. Aí você fala, amor, o que você está fazendo? Ela, estou fazendo nada. Ah, não é possível. É o diabo, chega perto de você e passa assim, ó. Aqui, ó, costelinha. Ó, mandioquinha frita e bem crocante. Não, só pode ser brincadeira. Não, os que gostam de doce, né? Meu Deus, do nada veio na minha cabeça um pudim. Você sonha com comida correndo atrás de você assim. Irmãos, jejum é a principal arma, olha isso, jejum é a principal arma de Deus contra a sua carne. Deus não está em guerra só contra o diabo, ele está em guerra contra a sua carne também. Então, o caminho para vivermos um reavivamento, uma unção, um momento poderoso em Deus é humilhando-se. Eu vou entrar nesse caminho aqui, presta atenção. Humilhar-se. Humilhar-se.
quem pode entender seus próprios erros? Salmo 19, dos versos de 12 ao 14, olha o que o salmista nos instrui. Quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Davi está dizendo que ele não consegue saber quando ele está errado. Davi está dizendo, não é fácil ver que você tem problema. Continua. Também da soberba, guarda teu servo. Olha só, a coisa é tão grave que ele pede para Deus ajudar ele a lidar com a soberba. E prossegue. Guarda teu servo da soberba para que não se assenhorie de mim. Que ele está dizendo, para que eu não seja meu dono, meu senhor. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Davi aqui me ensina uma coisa poderosa. Primeiro, orgulho é uma grande transgressão. Orgulho é o pior de todos os pecados, porque ele faz Deus se lembrar de Lúcifer. Imagina você, um filho de Deus, lembrar Deus de Lúcifer. Esse texto diz assim, ó. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Eu falei domingo muito sobre maldizentes e palavrões. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha. Aí ele diz assim, ó, meu libertador. Davi está usando o termo, eu preciso de libertação. Davi está dizendo, eu preciso de libertação porque eu não consigo ver sozinho meus erros. Aí tem gente que quer sinceridade, mas não gosta de pastor sincero. Gosta mesmo é de ser massageado, que mintam. Ninguém vê seu próprio erro. Aos seus olhos, você não é tão mal. Orgulho é o principal obstáculo para andar em poder. Humilhar-se é o principal princípio para andar em poder. Nós vamos começar, segundo Crônicas 7:14. O texto majoritário aqui diz assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Presta atenção, olha para mim. Não pense você que qualquer coisa que está acontecendo é Deus te humilhando. Deus não humilha, Ele abate. A Bíblia entende que o fato da humilhação seja algo que você tem que fazer. É se humilhar. Eu preciso me humilhar. Esse ato de auto-humilhar-se é o ato de mostrar para o Senhor o interesse na mudança. Você não está dizendo para o Senhor, eu não vivo a natureza de Adão, eu não vivo a influência de Satanás. Eu me lembro que muitos anos atrás, irmãos, graças a Deus, já tem muitos anos que eu estou limpo, não tive recaída. Porque o meu grande pecado é querer matar alguém todo dia. Eu sou colérico, melancólico e irmão, eu vou te falar um negócio. Mas Deus tem me instruído, né? Mas há uns anos atrás, eu lutando contra o temperamento, que é chato, você dá um coice nu, depois você tem que ir lá e pedir perdão. Você é meio duro e tal. O defeito de pessoas assim como eu, sanguíneos e coléricos, é que o maior erro da nossa vida a gente comete quando você está certo. Cheio da razão. Aí é onde a casa cai. E eu estava num processo, jejuando, orando para vencer essa natureza, desse tinhoso. Aí um dia eu estou dentro do avião da Azul, sentado na saída de emergência, lendo um livro. A moça veio e disse, o senhor poderia me ouvir? O senhor que está na saída de emergência? Eu falei assim, claro, pode falar. E eu continuei lendo. Ela falou, o senhor pode me ouvir? Claro, pode falar, estou ouvindo. A menina pegou o bração dela e foi no meu ombro e fez assim, senhor! Irmão! Mas a menina me deu um safanão.
Senhor! Irmão, eu fechei o olho, eu vi a minha mão no pescoço dela, vi a polícia entrando, vi um escândalo, vi gente dizendo, pastor, espanca a menina da Azul dentro do avião. Tudo isso passou na minha mente, assim, em menos de um minuto. E a menina me sacudindo. Eu respirei. Sabe, o problema da gente é quando dá aquele tilt assim no olho, faz assim, aí faz assim, acabou, você não vê mais nada. E o olho querendo dar tilt, eu segurando para não dar aquele tilt. Minha filha, eu disse para ela, eu escuto com o ouvido. Se eu te disse que eu estou ouvindo, pode falar. A menina ficou sem graça e falou, não gritei, não fui para peteco, não fui papelão, não dei mau testemunho, a polícia não entrou. Aí eu cheguei em casa, contei para minha filha, amor do céu, eu tive uma vitória hoje. Ela, contra quê? A carne. O que deu? Uma menina, isso, aquilo outro, eu contei. Ela falou, você não gritou com a menina? Eu falei, não, de jeito nenhum. Você não fez papelão? Não, imagina, não fiz nada. Ó, não gritei, não fiz papelão, não fiz nada. Eu venci. Eu não fui orgulhoso. Eu não dei mau testemunho. Ela falou assim, não, meu amor, você não venceu. Eu olhei para ela e falei assim, por quê? Por que não? Porque se você quiser ser como Jesus, te faltou duas coisas. Eu disse, o quê? Diga aí, você nem lá estava. A Bíblia diz que para ser como Jesus, você tem que ser manso e humilde. Falou, olha amor, eu fui manso. Não fiz peteco. Não gritei com ninguém. Mas você não foi humilde. Falei, por quê? Porque se você fosse humilde, você fecharia o livro, colocaria em cima da mesa e olharia para a mulher. Falei assim, vai se catar, vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina. Vem para cá, gente, sai de perto dessa santa aí, senão a gente... Também não quer o quê? Já é um avanço. Que conversa é essa de fechar livro? Mas infelizmente para mim, ela estava certa. Olha, a mansidão, gente, você tem que entender o que é mansidão na Bíblia. Mansidão não é tontice. A palavra mansidão na Bíblia é a ideia de um animal forte, feroz, com toda a força. Mansidão é força sob controle. Aí a Bíblia tem no fruto do Espírito duas palavrinhas para nos ajudar. Que tem gente que pensa que é parecida. Uma delas é a paciência. A outra delas é a longanimidade. Aí alguém fala, mas paciência e ser longânimo não é a mesma coisa? Paciência é com coisas difíceis. Longânimo é com pessoas difíceis. A palavra longânimo é esticar o elástico. Então, por exemplo, você só usa de paciência com gente de boas, gente tranquila de lidar. Com gente difícil tem que operar em você outra obra do Espírito Santo, que é a longanimidade. Sabe como é que a pessoa é ruim e você vai esticando o ânimo, por isso que é longânimo, gânimo. Você vai esticando, e a pessoa talhando seu sangue, você esticando. Olha para o seu irmão, faz um velho, já está aqui, vai vendo. Fala para ele aí, fala para o Gil aí, aqui, vocês, amor, Você não precisa usar longanimidade com gente boa. Aí você pensa assim, nós na igreja só queremos gente boa com a gente. Quando a pessoa é difícil, a gente dá um jeito dela picar a mula.
Ah, pastor, mas eu tenho que ver que essa pessoa é difícil, ela dá problema onde vai. Ué, mas ela está o quê? Numa igreja. A santidade de Jesus era diferente da santidade dos fariseus. Os fariseus aceitavam os religiosos e excluía os pecadores. Jesus excluía os religiosos e aceitava os pecadores. Jesus era longânimo, ele só lidava com gente ruim. Simão Zelote era o Boulos da época, líder do MST na época de Jesus. Se você ler na Bíblia a história dos zelotes, os zelotes eram uma turma de judeus que sequestrava romanos, que matava filhos de romanos, que queimava as plantações, que queimava os animais. Qual é o nome disso hoje, gente? E Jesus tinha 3 discípulos zelotes. Arriégua, macho. Primeira vez que eu descobri isso, eu já vi pastor em época de eleição em cima do púlpito falou assim: ó, se você é do PT, rumo outra igreja para você. Ah, Jesus agora não morreu para gente do PT. Eu acho que eles são os que mais precisam. Quer dizer que a igreja só pode ter gente que não é de esquerda? Que raio de evangelho seletivo é esse, gente? Ó, no ministério de Jesus, você vê que eu estou falando, não tem nada a ver com política, você vai ouvir agora. Você tinha a turma dos sem terra, e você tinha a turma dos de extrema direita. Assim, ó, pior que... Então você tinha a turma dos Stalin e a turma dos Mussolini. Você tinha comunista e fascistas. Sabe quem eram os fascistas? Mateus. Quem que era Mateus, irmão? Quem que era Mateus? Era o taxador do povo. O cara quis acabar com o Pix lá na época de Jesus. O que Jesus fez? Ele pegou a turma dos exaltados que queimavam as casas. Simão, João, Tiago. Sabe quem era Tiago? O treteiro, sabe quem era? Irmão de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Entrou na vida desse povo. Ele pegou um Mateus e falou assim, sabe, essa turma um dia decidiu e disse: a minha ideologia é Cristo, eu vou morrer por Jesus, não é por ideologia nenhuma. Irmão, cristianismo é isso. Nós estamos aqui para entender que nossa vida é Jesus, nossa vida é andar com Jesus, nossa vida é estar com Jesus. Eu, Hernani, não tenho ideologia. Minha ideologia é isso aqui. É por Ele, para Ele que eu estou gastando a minha vida. Ainda não estou perdendo tudo por amor dele, não. Mas quando eu canto isso, dá vontade de chorar. Senhor, um dia eu posso viver isso. É isso que nós temos que entender. Eu disse isso no domingo. Nós só vamos viver um reavivamento nacional quando as igrejas perderem o vício ou a pressão de quererem ser a mais importante da cidade. Não, eu quero ser a igreja mais importante da cidade. Não é todo mundo que Deus vai dar 5.000 pessoas. Não é todo mundo que Deus vai dar 200. Então o texto diz assim, ó: se humilhem perante o Senhor. Deus espera humilhação de nossa parte. Então você se humilha perante Deus e você também se humilha perante as pessoas. Pedir perdão para quem tem que pedir. Reconhecer erro. Ó, olhar para a esposa. Te fiz alguma coisa? Você está magoada? Porque o tal do olhar dentro do olho, por isso que a gente gosta de conversar na cama com meia luz. Todo mundo está olhando para o teto, ninguém tem que olhar um para o outro. Olha, a pessoa pior de você se humilhar é a esposa, é o marido. Porque a gente passa o ano todinho com revanchismo. Não, eu estou certo, não, eu estou certo. Aí quando tem que se humilhar? Olha,
Desculpa, tá? Também não sou santo. Também não sou santa. A gente também erra. Aí você olha assim, eu quero te pedir perdão. Aí ela começa, mas eu estou pedindo perdão. Vocês estão se vendo, né? Todo mundo se achando. Ó, o pastor Hernani é o espelho agora. Ó. O Senhor diz, meu povo quer romper espiritualmente? Se humilhe. Nesse texto de 2 Crônicas tem 7 partes, você percebeu? 7 partes e 4 condições para cumprir. E 3 promessas. 4 condições. Se o meu povo se humilhar, se orar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos. Então nós temos 4 condições. Agora vem as 3 bênçãos. Eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei sua terra, sua casa, sua família, sua vida. Notem que o Senhor está nos dando aqui o passo a passo de como vivermos um poderoso nível espiritual com Deus. Mas por que nós temos aqui, irmãos, essas condições e essas benécias aqui, as 3 promessas? Por que nós não temos essas 3 benécias? Ouvir do céu, gente, ter a ideia de que Deus está ouvindo sua oração é indescritível. Você já teve a experiência de orar e alguns dias se cumprir, você falou, mais lindo do que ver cumprir o que eu orei é saber, Ele me ouviu. Gente, é triste quando você ora e parece que você está falando com a parede. Mas é tão poderoso. Sabe, teve um dia que eu estava em casa, vim da oração da madrugada, aí eu como alguma coisinha e deito, acordei minha esposa e falei assim, amor, Deus acabou de falar um negócio muito doido agora. Eu sei certinho quando meu ministério deu um pulo. Falou, o quê? Ele me falou agora, que a partir de hoje, eu vou em todas as igrejas e pastores importantes no Brasil e fora do Brasil, e em todos os eventos. Do nada, aleatório. Ele falou, se prepara que eu vou te colocar em todos. Quando deu 6 da manhã, Luciano Subirá me manda uma mensagem. Olha, não sei o que, pediu para eu interceder para você ir em tal lugar. Em 2 dias, nós já estávamos em estádios, em ginásio, em todos os convites, em tudo que é lugar. Aí eu falei assim, meu Deus, como que é o gosto de saber que Deus ouviu uma oração? Sabe o que eu quero, irmão? Eu quero que o seu coração não seja empecilho para a sua oração. Por isso que você jejuma, para que quando você orar, a carne não lhe impeça da sua oração chegar no céu, porque o orgulho impede, o ego impede, a falta de perdão, a falta de pedir perdão, você vai orar, a oração não chega. Jesus disse, você tem algo contra alguém, ou alguém contra você, deixa a oferta no púlpito, não ore, vai lá e peça perdão, e aí vem e ore, porque não adianta orar, quando você tem reservas no coração. Por isso que o segredo para intensificar poder é esse. Eu declaro sobre a sua vida que suas orações serão atendidas. Mas não é só porque eu estou dizendo que vai ser, é porque você vai fazer o caminho certo. Cala sua carne, sua alma vai orar. Vá para o seu bunker, que é o seu lugar de oração. Entra em guerra. Uma vez aqui na Móveis Aliança, o dono dos Móveis Aliança gostava muito de mim. Quando eu fui comprar os móveis para me casar, com meus 20 anos de idade, eu cheguei lá e cheguei pregando. O moço era um sírio-libanês, seu Agi, falecido Agi, riquíssimo. Falei, Sérgio, eu vim aqui comprar uns móveis, só que eu não tenho dinheiro. Irmão, eu sempre fui meio doido. Ele olhou para minha cara e falou assim, mas como é que alguém compra com você dinheiro? Ó, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sou um servo de Deus, eu não falo mentira, eu vou pagar o senhor, mas eu não tenho dinheiro.
Não tem dinheiro, eu posso pagar do meu jeito. O que você quer comprar? Pouca coisa? Não, tudo. O rack com televisão, o rack com som, o rack com não sei o quê, o sofá, o guarda-roupa, a cama, a cozinha. Ele olhou para mim e disse, eu gostei de você, menino. Como é que você quer pagar? No boleto. Você vai pagar? Quem vai te dar dinheiro? Meu pai. Aí seu pai tem dinheiro? Ih, você não tem noção. Meu pai é muito rico. Aí ele falou, tá bom, tá vendido. Ele me vendeu tudo assim, gente. Minha esposa entrou dentro do apartamento, para falar que ela não pôs nada, ela comprou um jogo de colher. Comprou também uma máquina de lavar, Mas eu pintei tudo, arrumei tudo e etc. Quando ela chegou no casamento, ela tomou um susto. O que é isso aqui? Aí ia lá minha sogra comigo, lá na aliança no Seu Agir, fui comprando tudo. Aí eu orei. Seu Agir, eu não vou orar aqui agora não, o senhor está pedindo. Ué, você não vai orar por mim? Te abençoei. Eu falei, o quê? Eu falei, não, eu vou vir amanhã. Qual é a hora que a loja abre? Ele falou assim, a loja abre 9. Então, 7h30 eu estou aqui. O senhor vai falar para todos os funcionários chegar meia hora antes. O que você vai fazer? Eu vou orar. Irmão, eu entrei dentro daquela loja 7h30 da manhã, num grito, parecia um terneiro desmamado. Eu falei, demônio! Tudo para mim era demônio. Irmão, e começou a cair funcionário endemoniado. E caindo, pá, pá, pá. Eu falei assim, Agir, é aqui que está o tanque furado. É aqui, ó. Esses demônios aqui, se eu trabalho e não está vendo resultado. É aqui que está o tanque furado. Irmão, eu tinha 20 anos de idade. Eu não terminei de pagar os móveis. Seu Agir não deixou. Foi assim, não fui só eu, muita gente da igreja foi depois lá para comprar, pus muita gente para trabalhar lá, Mãe Lourdes mesmo, mas um monte de gente foi. Morreu o Seu Agir, né? Mas eu aprendi, então eu ensinava os irmãos, chega no seu trabalho e bota quente. A capeta! Esse lugar é pequeno demais para nós dois. Tu está pensando que você é quem, Satanás? A Bíblia diz que vem por 7 caminhos fugirão. A Bíblia diz que não há maldição sobre a minha casa. E eu estou aqui firmado na palavra de Deus. Eu estou debaixo, irmão, vai para a guerra, pai. Diga, Senhor, oh meu Deus. E tem uns aí, irmão, com uns espíritos de comiseração, que eles têm uma glorificação com a sua dor. Porque eu não estou aguentando. Levanta a sua voz. Faça um jejum, se humilhe perante o Senhor, e depois que você fez seu jejum, entra no quarto do filho e toca quente, entra no quarto da mulher que é doida e toca quente, entra no quarto do marido e começa a ungir, unge as roupas de cama, unge tudo. Tem mulher que põe veneno, põe óleo. Irmãos, se você não lutar pela sua casa, ninguém vai lutar. Se você não entrar em batalha por seus milagres, ninguém vai fazer. Eu estou aqui dizendo que Deus vai intensificar o poder na sua vida, que você vai alcançar lugares altos nesse ano, que você vai adquirir coisas que você nunca adquiriu, que famílias suas serão salvas ainda esse ano, porque há um exército de gente aqui nessa noite. Vamos lá, vamos! Mas você pode escolher se fazer de coitadinho para Deus. O coitadismo é símbolo, é sinônimo de orgulho. É o orgulhoso. A autocomiseração é um traço de orgulho. Deus não gosta dessas coisas. Vai para cima, irmão. Deixa de ser mimado. Deus não tem filho mimado, não. Eu estou falando com gente vencedora aqui. Com gente cheia de Deus. Vamos vencer. Vamos vencer. Eu quero contar seu testemunho esse ano. Mas eu não posso
posso fazer o que Deus deixou para você fazer. Vamos vencer. Você não pode se esquecer de dizer: esse é o ano que o Senhor me deu. É o ano da graça. É o ano do favor de Deus. Glória a Deus. Comece a vislumbrar um milagre na sua vida.